Capítulo 3. Sombras muito reais. Com meu novo colega de quarto, Chase Princeton, o resto da semana na academia de duelos foi bem complicada. Fiquei bem estressado com uma paranoia que se criou em mim, a paranoia de que o exobelisco tentaria de novo roubar minhas cartas. Todos os espíritos das minhas cartas ficaram preocupados, mas o que resolveu dar um basta em uma noite de quinta foi a Amazona Espadachim, que veio com uma grande ideia que teve que me contar quando meu colega de quarto estava adormecido e eu já estava quase dormindo. A Amazona Espadachim, acorda. Levei um susto e quase bati na cama de cima do beliche. Que foi? Eu quero dormir. A Amazona Espadachim. Sem tempo para isso, eu tenho a solução para seus problemas. Ok, eu durmo e daí você me fala no mundo dos espíritos. A Amazona Espadachim, não tem garantia de que você vá para lá em sonhos, me escuta. A Amazona Espadachim começou a andar de um lado para o outro preparando seu discurso. A Amazona Espadachim, o homem aqui em cima declarou guerra, ele sacou a espada primeiro, e você soube reagir e dar o troco da forma certa. Mesmo assim, não sabemos quando esse cara vai realizar o próximo ataque. Daí vou ter que atacar primeiro. Tem um ditado que eu ouvi que diz que o problema do olho por olho é que todos ficam cegos. A Amazona Espadachim sacou sua espada e apontou para o meu estômago. Por medo, levantei as mãos em sinal de rendição. A Amazona Espadachim esqueceu do meu pavio curto Lucas. Por isso nosso relacionamento é o mais profissional, além da minha relação com a rainha claro. A Amazona Espadachim tentou enfiar a espada na minha barriga, mas a espada atravessou meu corpo sem causar feridas. A Amazona Espadachim, nessa dimensão sou só um espírito, e como não sou um deus egípcio, não posso te ferir como espírito. Já sabia disso, mas não me liguei porque fiquei com medo. A Amazona Espadachim, exatamente. Disse a Amazona indo para cima de mim. Por reflexo me afastei e terminei jogado na cama com o espírito da Espadachim em cima de mim. A Amazona Espadachim, de um susto nele, só precisa pensar em como enganar ele. Vou pensar, mas para isso preciso de espaço pessoal. Os espíritos da sábia Amazona e da lutadora saíram do baralho e assim que viu aquilo a sábia Amazona pegou a espadachim pelo cabelo e a puxou, forçando a mesma a sair de cima de mim, com as duas ficando frente a frente. Sábia Amazona, isso foi muito desnecessário. A Amazona Espadachim, que foi? Isso foi pura linguagem corporal. Ao ouvir aquilo, a Amazona lutadora revirou os olhos de forma sarcástica. A Amazona lutadora. Claro que sim. Comentou de maneira debochada. Talvez eu consiga alguma ajuda, mas para pensar nesse plano preciso ficar a sós. As Amazonas confirmaram com a cabeça e o espírito do chanceler de Shirl saiu do baralho dos 6 samurais. Se quiser minha opinião sobre o resultado final estou disponível. Pessoal, eu agradeço toda a preocupação, mas isso não é uma guerra. Bom, de qualquer forma eu vou pensar em alguma coisa. Todos os espíritos voltaram aos seus respectivos baralhos e depois de lembrar que Chase sempre acordava mais tarde que eu, pude pensar em uma forma de assustar o Chase no café da manhã. Às 6:30 da manhã acordei e encontrei um dos Ra amarelo que tinha derrotado no início da semana. Ei cara, me faz um favor. Ra amarelo. Não cara, não quero duelar com você, ainda preciso melhorar meu baralho. Não é isso não, eu queria tomar café no dormitório para conhecer melhor meu colegas de quarto, pode pegar 2 sanduíches para mim e uma faca caso a gente queira dividir os sanduíches. Ra amarelo. O Chase é um cara meio difícil, mas se vocês quiserem arriscar beleza, eu pego. Esperei uns 15 minutos depois, o Ra voltou com 3 sanduíches embrulhados e me entregou 2 e deixei um perto de um dos meus baralhos como isca. Esperei mais uns 45 minutos para o Chase acordar. Não demorou para que o Chase ir pegar o sanduíche e logo viu meu baralho isca e tentou tirar uma carta dele lentamente. Eu fui lentamente por trás dele quando ele me percebeu. Eu tinha pulado em cima dele com um sorriso forçado e a faca de cozinha fincada perto da msal dele. Oi Chase. Chase gritou de medo e caiu atrás, caindo perto da cama. Bom dia. Chase. Que ideia foi essa seu esquizofrênico maluco? Gritou ainda um pouco assustado.
Saquei a primeira carta do meu baralho, que por acaso era a Amazona Espadachim, e mostrei a carta para o X enquanto respondi. Digamos que foi um plano de contingência. Aliás, pedi para pegarem sanduíches. X se levantou e me respondeu: X, quero seu sanduíche? Você deve ter visto qual era melhor. Aposto que tá com um de ovo. Eu não sei qual é qual, mas pode trocar. Trocamos os sanduíches. X mordeu o dele primeiro e realmente era um sanduíche de ovo. X olhou para mim com ar de superioridade enquanto eu mordia o meu sanduíche. Depois de morder percebi que era um sanduíche de patê de frango, tinha um recheio que era uma mistura de frango desfiado, um patê de frango com maionese, uma delícia que me fez nem ligar para o sanduíche do meu colega de quarto, X. E ficou cego também. Eu peguei o melhor sanduíche. O mais superestimado, o ovo nem é tão gostoso. X desistiu de me ofender e ficou calado enquanto comíamos. Entre as mordidas nos sanduíches fomos conversando. Aliás, você me chamou de esquizofrênico, mas acho que quis dizer psicótico. Com a esquizofrênia você acha que está sendo perseguido por alguém, no caso da psicose você escuta vozes com tanta nitidez que parecem reais. X. Espera, como você pode saber disso? Te diagnosticaram com psicose por acaso? Terminando de engolir o pedaço de sanduíche, já estava limpando a garganta para me livrar de um pigarro antes de responder, mas não consegui limpar a garganta direito e acabei falando num tom grave esquisito. Quer mesmo saber? X. Quer saber? Melhor não. Quando percebi meu tom de voz, peguei minha garrafa de água e bebi para limpar a garganta de vez. Que pena, colega, você parecia super interessado. O dia correu normalmente, até que naquele fim de tarde encontrei Jaden, que me convidou para um jogo no dormitório dos Lifers, para participar de uma contação de histórias que envolvia puxar um monstro aleatório e contar a história daquele monstro. Aceitei com gosto e pedi para contar a primeira história. Também convidei o Gustavo, mas ele já tinha um encontro marcado com a Mindy. Quando o grupo se reuniu fui o primeiro a pegar uma carta, sendo o capitão o saqueador. Olha só, esse é um clássico. Cyrus. Como assim? Tive essa carta nos meus primeiros baralhos. Esse cara é um homem de verdade, ele tem o trabalho mais perigoso do seu exército, ser o capitão. Para elevar a moral dos seus soldados, ele avança orgulhosamente pelo território inimigo. Ele faz de tudo para cumprir seu dever e alcançar a vitória. Tem a coragem e a determinação para isso, e vai abrir caminho até cortar seu inimigo com suas duas queridas espadas, mesmo tendo que arriscar a própria vida. Está sempre lutando contra todo tipo de oponentes, disposto a ultrapassar seus limites para derrotar até aqueles mais fortes que ele. Não importa o inimigo, ele nunca recua ou vacila, porque ele é o capitão. Inclusive chegou até a derrotar um demônio poderoso chamado Rei do Terror. Esse monstro foi quem causou a cicatriz em seu olho. Com o tempo se tornou o guerreiro mais conhecido de sua região e viajou pelo mundo com seu exército derrotando demônios. Tudo corria bem até que um dia o capitão enfrentou um demônio extremamente poderoso. Tudo parecia perdido, até que um vagabundo valente chamado Freire surgiu para ajudá-lo. Unindo suas forças os dois derrotaram o demônio, dando início a uma aliança inigualável. Todos gostaram da minha história e continuamos as histórias até que o professor Banner chegou e comentou sobre o dormitório abandonado. Logo depois que ouviram, os três Lifers ficaram interessados em tudo que ia dar ruim, mas o que mais capturou minha atenção naquele momento foi a cara triste do professor Banner. Era uma expressão triste de uma pessoa incomodada. Ei, professor Banner, o que foi? Banner. Não é nada sério, Lucas. A verdade é que estou um pouco surpreso de ser transferido para o Ra Amarelo. É verdade, o senhor vai ser o meu novo professor, mas eu acho que o senhor deveria ficar contente. Banner. É mesmo, por que acha isso? Bem, nada contra os Lifers, mas ir de professor dos Lifer Vermelho para professor do Ra Amarelo deve ser um tipo de promoção. Banner. Não mesmo. Afirmou levantando a voz de forma firme. Bunny, estou ciente de que os alunos se dividem muito pelas cores dos seus uniformes, mas isso não se aplica aos professores. Fora que eu gosto do sentimento de ensinar os alunos julgados como desfavorecidos.
Gosto de pensar que através das minhas aulas eles podem renascer como melhores duelistas. Minha mente. Espera aí, ele não é professor de alquimia ter relação com a magia, mas porque temos um professor de alquimia numa academia de duelos. Banner. Veja só, acho que te dei algo em que pensar. Deu sim senhor, show que agora eu comecei a entender melhor sua perspectiva. Depois de terminarmos as histórias, voltamos para nossos dormitórios. Na aula do dia seguinte, pensei em falar com Gustavo sobre minhas suspeitas. Gustavo, então você acha que o Jaden, o Cyrus e o Chunley vão tentar ir ao dormitório abandonado? Isso, queria pedir sua ajuda, porque não quero que eles se metam em confusão. Gustavo, ok, aposto que você só quer fazer isso porque o Jaden tá na sua lista de oponentes. Também é por isso, mas ninguém se motiva só por um fator. A questão é, o que você sugere para evitar essa confusão? Gustavo, já iria lá hoje de qualquer forma, se quiser fico de olho neles até você chegar. Tá falando sério, é que tudo isso é meio conveniente. Gustavo, tenho meus motivos. Ok, te vejo essa noite. Aliás, como vai a Mindy? Gustavo, vai bem, o baralho dela tá bem forte, talvez forte o bastante para vencer o da Alexis. Fora isso não tenho que comentar o que fazemos no resto do tempo, mas já que você entrou no assunto, posso perguntar uma coisa. Manda a pergunta. Gustavo, o que há entre você e a Jasmine? A Mindy disse que talvez vocês estejam considerando namorar, mas bem quando se fala em relações amorosas, ela é bem precipitada. Põe precipitada nisso, só saímos uma vez e não nos conhecemos nem há uma semana, mas ela parece legal, talvez eu possa considerar no futuro, mas não quero me precipitar. Gustavo, você que sabe, mas é melhor ficar esperto, se você demorar demais vai perder a chance. Logo depois que ouvi aquilo de Gustavo, ouvi Misashi e a Amazona Espadachim concordando com Gustavo. Valeu pelo conselho, te vejo mais tarde. Depois da aula, enquanto voltava para o dormitório, ouvi a voz da Amazona Lutadora. Se quiser alguém para seguir eles e investigar mais o dormitório, conheço uma boa Amazona. Ela ainda é jovem, mas faz um bom trabalho. As outras provavelmente vão querer saber do dormitório. Pera, se eu não conheço quer dizer que não tenho a carta dela, então como ela vai se manifestar? A Amazona Lutadora. Sou péssima com magia, deixa com a xamã e a sábia. Ok. Enquanto eu esperando do meu dormitório o momento naquela noite para começar a seguir os Lifres, as Amazonas da elite da rainha e a própria rainha estavam tendo uma discussão. Xamã Amazona. Minha rainha, isso é obviamente muito arriscado. Não podemos colocar uma jovem inexperiente numa missão dessas, ela não está pronta. Rainha Amazona. Com todo o respeito, os feitos dela mostram o contrário, ele já seguiu e emboscou tanto animais quanto tropas inimigas. Xamã Amazona. Mas se eles ficarem muito próximos, pode ser um grande inconveniente. Sabia a Amazona. Sim, os laços entre eles podem ser problemáticos, mas é muita paranoia achar que com o encontro vão poder se aproximar muito. A Amazona é espadachim. Não vamos vacilar e perder a confiança dele assim, afinal sem ele você não vai ter uma sucessora Vea. Xamã Amazona. Você e esse seu gênio desrespeitoso, mesmo com a minha experiência, esse é um feitiço complicado, levando em conta que em poder espiritual ela não puxou muito o pai. Sabia a Amazona. O laço que eles têm talvez facilite as coisas, não perdemos nada se tentarmos. Rainha Amazona. Sem falar que pelo que falaram sobre esse tal dormitório abandonado o lugar pode ter energias malignas, seria bom comprovar isso também. Xamã. Que seja, eu faço. Enquanto a xamã preparava o feitiço, durante a noite eu fui para o dormitório Slifer com meus baralhos e esperei o trio de Slifers sair escondido nos arbustos. Esperei até que ouvi a voz da Amazona Lutadora. A Amazona Lutadora. Ei, pega minha carta. Sem entender muito bem, tirei o baralho Amazona da minha mochila e peguei a carta da lutadora. Que foi? Faz um círculo na carta com seu sangue e aponta para um local com espaço. Comecei a olhar em volta e vi uma pedra
a ponta dela na minha mão direita até conseguir cortar minha mão, fechei a mão para molhar meus dedos com o sangue e fiz o círculo de sangue na carta com a mão direita, coloquei a carta nas costas e a apontei para trás de mim. Logo depois que eu fiz isso, no mundo espiritual um portal em forma de um pilar azulado emitiu um leve brilho flourado. A Amazona lutadora. Muito bem, você tem uma hora. Qual sua missão? A Amazona espiã. Ajudar nosso duelista a chegar no dormitório abandonado sem ser detectado e investigar o dormitório abandonado em busca de algo que indique a presença de energias malignas. A Amazona lutadora. Perfeito, tenha cuidado, filha. A Amazona, sem mostrar dúvida, correu até o portal e pulou nele, saindo da carta da Amazona lutadora suavemente, como um conjunto de partículas que lentamente foi tomando forma até se materializar por completo em uma forma espiritual. Notei todo o processo, mas me mantive tranquilo por estar acostumado a esse tipo de coisa. Fiquei surpreso mesmo quando me virei e vi a Amazona que apareceu. Parecia ter mais ou menos a minha idade. A Amazona tinha pele escura, cabelo preto, desarrumado e curto, usava um tipo de top vermelho escuro, bandagens nos antebraços e nos pés, uma máscara e um protetor de testa que junto a uma capa azul fazia ela parecer uma ninja, um short coberto por um tipo de saia de folhas aparentemente segurada por um cinto, joelheiras e bandagens nos pés. A Amazona. Sou a Amazona espiã. Estou aqui para seguir os alvos e investigar o mencionado dormitório abandonado. Entendido. Os seus alvos já devem sair. Olhei a carta da Amazona lutadora, e a carta estava preta, como se não tivesse sido impressa e com um ligeiro brilho azulado nas bordas. A Amazona espiã. Qual vai ser o sinal para que eu entre no dormitório abandonado? 2 toques na porta de entrada quando não tiver mais ninguém por perto. A Amazona espiã. Simples, pode funcionar. Pouco depois o trio de Slifer saiu. Indiquei o alvo e a espiã. Assim que se meteram na floresta foi correndo atrás deles e deixando marcações nas árvores para indicar as direções corretas. Demorei um pouco pelas direções que em um ponto ficaram confusas, mas consegui chegar e cheguei no momento em que Gustavo e Alexis estavam falando sobre algo com os Sliffers. Gustavo. Até que enfim chegou o Lucas. Disse para logo ir em minha direção para um bate aqui casual. Gustavo. Algum motivo especial para o atraso? Quis me preparar para isso. Peguei uma água meus baralhos, disco de duelo, essas coisas. Gustavo parecia que ia responder, mas hesitou e nesse momento tive a impressão de ouvir um sussurro. Gustavo, entendi. Gustavo se virou para Jaden. Gustavo, vocês vão mesmo querer continuar essa excursão pelo dormitório abandonado? Jaden, claro, é para isso que viemos aqui. Gustavo, beleza, vamos lá então. Peraí, agora eu me perdi. Alexis, você vai mesmo querer entrar naquele lugar? Já estamos em risco só por estar perto do dormitório. Gustavo. Sim, verdade, mas eles não são os únicos curiosos aqui. Chocados, Alexis e eu acabamos entrando no dormitório, mais por influência do grupo que qualquer outra coisa. Éramos os últimos na fila do grupo e ainda que estivéssemos interessados nas pinturas das paredes, não estávamos à vontade lá. Percebendo nosso desconforto em comum, a Obelisco puxou o assunto. Alexis. Esse lugar realmente é assustador. Sim, acreditando ou não em fantasmas, esse lugar não inspira muita confiança. Parece uma masmorra medieval, só faltam os ratos devorando os prisioneiros vivos. Sim, realmente usavam isso como métodos de tortura. Gustavo, sabe, é legal buscar conhecimento e compartilhar, mas que hora você escolheu, hein? Faço essas coisas quando fico nervoso. Falo sobre curiosidades que conheço. Alexis. Sabe, o Bunny é um bom duelista e um cara legal, mas odeio quando ele é inconsequente. Sim, realmente, ele às vezes meio que sabe das consequências e taca o foda-se. Fui pego de surpresa por um tapa da Alexis que ecoou no lugar abandonado, chamando a atenção do grupo todo. Alexis. Mais respeito. Aqui não é lugar para esse linguajar, pessoas sumiram ou até morreram aqui. Um japonês não pode ser tão mal educado. Até os samurais que você usa têm o código de honra Bushido. Os espíritos dos 6 samurais saíram do baralho ficando em volta de mim. Irou. Ouviram isso, pessoal? Ela disse Bushido.
Todos os samurais começaram a rir de forma debochada. Tal Bushido, o mesmo que só era passado pelo coração, que só tem registros históricos na Era dos Samurais, sendo registrados apenas 30 anos depois do fim da Era dos Samurais, que diziam que os samurais eram só homens rudes e másculos apesar de que muitas mulheres foram samurais. O Bushido que foi usado na Segunda Guerra para doutrinar os soldados japoneses. Alexis, o que isso prova? Chulei, que você precisa estudar história, eu acho. Olha, desculpa se eu ofendi seu irmão Alexis, sendo honesto eu acho que cometi um erro vindo que. Tu indo nessa. Enquanto eu saía do dormitório, enquanto o grupo entrava, quando vi que o grupo se afastou o suficiente, bati no porta do dormitório e a Amazona espiã que estava escondida atrás de uma árvore e ela começou a andar em direção à porta do dormitório. A Amazona espiã. Fase 1 concluída, vamos para a fase 2. Devo dizer que foi muito nobre sacrificar sua reputação em nome da missão. Tem certeza que nenhum dos meus colegas que pode te ver conseguiu te ver? A Amazona espiã. Dos 5 só 2 podem ver espíritos. Acho que o tal Gustavo me viu, mas espero que não interfira. A Amazona espiã entrou no dormitório e foi vasculhando os cômodos. Fiquei na porta duvidando se deveria entrar. Ouvi gritos que pareciam da Alexis. E corri para dentro do dormitório, e vi Jaden tendo um duelo com um cara alto magro e de roupa preta que usava um deck de demônios. Entrei no alcance dos hologramas dos discos de duelo e vi que todos menos Gustavo estavam preocupados. Ei Gustavo, o que tá rolando? Gustavo, o Jaden começou agora um duelo contra um charlatão das sombras. O cara escondeu a Alexis com um truque. Dueliata das sombras. Meu jogo das sombras é real garoto, logo você vai ver. Pouco depois disso, os 2 duelistas ficaram e o resto do público ficou muito focado no duelo para falar comigo. O único que parecia entediado era Gustavo. Nesse momento aproveitei para falar. Deixa que eu procuro ela, vou sair do alcance dos discos. Fui procurar Alexis, imediatamente a encontrei, um pouco fora do alcance dos hologramas dos discos de duelo, em uma espécie de caixão estilizado em cima de um tipo de trilho. Não dava para fazer muito num lugar assim, mas isso é meio patético. Cheguei perto e fiquei tentando acordar Alexis sem ser muito brusco. Paralelamente a Amazona espiã investigava os quartos até que em um específico teve uma sensação estranha. Adentrou no quarto que parecia alguma área para o convívio dos estudantes. No mesmo quarto viu uma escada discreta que levou a uma sala estranha com uma espécie de círculo de magia estranho. Imediatamente pegou um caderno e começou a escrever um pequeno relatório de cerca de 1,5 páginas e logo procedeu a desenhá-lo. Depois de observar o pentagrama por mais algum tempo, contornando o círculo no processo, enquanto contornava o círculo, a espiã acidentalmente pisou na borda do círculo. Imediatamente depois de entrar, o símbolo ritualístico emitiu luzes negras, e começou a pulsar emanando energia das trevas, afetando o duelo de Jaden que já estava sendo influenciado por Gustavo ao criar um pequeno jogo das sombras dentro do alcance dos discos de duelo. A energia das trevas abalou aquele pequeno jogo das sombras e o fez tão grande e perigoso a ponto de começar a se espalhar pelo dormitório todo. Sentindo toda aquela energia maligna, entrei em pânico e joguei o que sobrou da água da minha garrafa no rosto de Alexis, o que surpreendentemente a acordou. As trevas se espalham em nossa direção, tomando formas de monstros bestiais, e logo ouvi todas as vozes dos meus monstros pedindo para ser invocados. Invoquei a Amazona Espadachim, a Amazona Paladina, Misashi Zanji para nos defender cos mais próximos e logo invoquei a Amazona Arqueira, Eliashi para proteger contra os mais distantes. Enquanto disparavam flechas no fundo pareciam querer competir, mas na rápida olhada histérica que dei não acreditei que estivessem com isso em mente. Quando finalmente Alexis acordou nem teve tempo de falar meia palavra, pois percebeu e me ouviu dizer que invocaria ela deveria invocar seus monstros.
As criaturas se acumulavam e antes que eu percebesse, eram demais para meus guerreiros, mas Alexis invocou sua Cybertutu, patinadora lâmina, Cybertoei, e bailarina cibernética para ajudar abrindo caminho entre as criaturas. A espiã estava saindo da sala oculta com um círculo de magia, logo que saiu se deparou com várias criaturas indo até ela como água em uma enchente, mas no instante que viu uma janela à sua esquerda, pulou achando que a atravessaria, mas se encontrou com a surpresa de que seu corpo agora estava totalmente materializado. Com sua faca conseguiu com algumas investidas de ombro, forçou a janela a se abrir, mas quando pulsou teve sua capa agarrada pelas criaturas. Para se salvar cortou sua capa com a faca que sempre levava e correu para se afastar das criaturas, mas depois de alguns metros viu que por algum motivo não saiam do interior daquele dormitório. A espiã ficou vendo aquelas criaturas com os braços colados ao corpo e antes que percebeu começou a tremer, e ver seu corpo enquanto suava frio. A Amazona da espiã. Nunca senti tanto medo até a Amazona mais experiente ficaria abalada. Jaden e seu oponente mal tiveram tempo de concluir o duelo e todos os outros se juntaram a mim e a Alexis, abrindo caminho e se protegendo com seus monstros até sair pela porta e finalmente passar pelo que pareceu um cenário. Todos ali faziam um esforço para recuperar o fôlego. O choque de ver que os monstros pareciam mais reais que nunca não foi nada perto da sensação de sobreviver. A Amazona arqueira. Estão todos bem? Todos. Sim. Ouvi um leve choro. Quis decidir seguir e era a Amazona espiã, que estavam com sua máscara pendurada no pescoço, pois não respirava bem com ela cobrindo a boca. Jupak, como todos nós naquele momento, estava hiperventilando e com o coração a mil. A Amazona espiã. Sai daqui. Ei, calma, eu só o quis. A Amazona espiã. Sai daqui, e não diga que me viu desse jeito. A tribo não vai tolerar essa fraqueza. Mesmo um pouco assustado, abri os braços lentamente. Eu sei que para você sou só um estranho, mas não tem por que se sentir mal por estar triste. Se quiser ajuda para se recompor. Eu fui interrompido ao sentir o abraço daquela Amazona, e pude sentir que nossas respirações e batimentos aos poucos se normalizaram. Nos apoiando nos ombros um do outro, ficamos sentados um de frente para o outro e separamos nossos membros terminando o abraço. A Amazona espiã depois daquilo ficou corada. Mente da Amazona espiã. Não posso contar para ele sobre o pentagrama, mas... A Amazona espiã. É vergonhoso dizer isso, mas esse foi meu primeiro contato físico com um homem. Assim que ouvi aquilo atingi quase um mesmo patamar de vergonha. Nossa, não sei muito BRM como seria em condições normais. Mas deve ter sido especialmente estranho. A Amazona espiã. Sim, ainda faltavam alguns anos até o momento correto, não interprete mal, mas apesar da estranheza, gostei da sensação de alívio, foi parecido ao abraço da minha mãe. O resto do grupo, incluindo espíritos de duelo, chegaram perto de nós e os duelistas jogaram a luz de suas lanternas. O choque para nós dois foi colossal, e pensamos em dizer a mesma coisa. Espera, não é o que parece. Alexis. Espera, quem é ela? Um espírito de duelo Amazo. Não consegui dizer a frase completa graças a uma bomba de fumaça jogada pela espiã Amazon. As outras que também pensavam em esclarecer a situação não entenderam nada e a Amazona espiã simplesmente se esconde. Segundos mais tarde os espíritos das cartas voltaram para as suas cartas e enquanto voltávamos para os dormitórios totalmente moídos de cansaço, depois de alguns minutos o tempo do feitiço acabou e a Amazona espiã voltou ao seu mundo com a carta da Amazona lutadora voltando ao seu estado original. Depois daquilo já no dormitório do Raça pensava em dormir para esclarecer as coisas no mundo dos espíritos.